Olá! Bem-vindos ao Relações Internacionais em Minutos. Hoje a gente mergulha num país que sempre gera debate: o Irã. É interessante pensar, né? Uma potência regional importante, mas ao mesmo tempo vive sob sanções pesadas. Isolado por muitos, mas com uma influência, assim, que se espalha. Como é que a gente entende essa política externa tão complexa? Como um país com tanta pressão ainda consegue, sabe, projetar poder e ser essa peça-chave na geopolítica? É isso que vamos tentar desvendar. Exato. E para entender o Irã hoje, a gente precisa voltar um pouco. Lembrar que não são árabes, são persas. É uma civilização, olha, milenar, com uma identidade muito forte. Essa identidade moldou a história deles, né? Teve época de alinhamento com o Ocidente, lá com o Shah. Sim, antes da Revolução. Isso. Mas aí veio a Revolução Islâmica em 1979 e, bom, tudo mudou radicalmente. Foi um rompimento total. E essa revolução ela não foi só uma troca de governo, pelo que entendi. De jeito nenhum. Foi uma redefinição completa de como o Irã se vê e interage com o mundo. Ele passou a se ver como um Estado assim, revolucionário, anti-imperialista e um defensor ferrenho do Islã xiita. E claro, essa postura colocou o Irã, quase que imediatamente, em rota de colisão. Com os Estados Unidos, com Israel, com a Arábia Saudita também, né, as potências sunitas, com o Ocidente em geral. O que levou, então, a décadas de sanções, isolamento, essa trajetória toda. Exatamente. Mas o curioso é que essa pressão toda parece ter forjado uma habilidade muito particular deles de navegar nesse cenário adverso. Tem gente que chama isso de diplomacia de resistência. Diplomacia de resistência. E como isso funciona na prática? Quais são os, digamos, os pilares dessa estratégia? Bom, a gente pode listar alguns pontos-chave. Primeiro é a defesa, assim, intransigente da soberania e a resistência à influência externa, principalmente, claro, americana e israelense. Segundo, tem aquela ideia de exportar a revolução. Isso se traduz em apoio a grupos xiitas, aliados na região. Entendi. E tem a rede de influência também, né? Sim, esse é o terceiro ponto. Construir e manter essa rede que vai, olha, do Líbano ao Iêmen. Passa pela Síria, pelo Iraque. É bem ampla. Quarto, o programa nuclear. Para eles, é um símbolo dessa soberania que defendem tanto, embora sempre neguem que o objetivo seja ter armas nucleares. E por último, a contenção ativa dos rivais, sejam eles regionais, como a Arábia Saudita e Israel, ou globais, como os Estados Unidos. É uma política bem assertiva nesse sentido. E o que parece unir tudo isso é uma visão de mundo muito focada na segurança, né? Na sobrevivência do regime. Totalmente. É uma política externa que a gente pode chamar de altamente securitizada. A percepção de ameaça é constante, sabe? E isso acaba moldando quase todas as decisões importantes. A sobrevivência do país, do regime, está acima de tudo. Falando em ameaças, não dá para não falar da relação com os Estados Unidos. São o quê? 45 anos de tensão, quase sem parar, desde a crise dos reféns em 79? Pois é, uma hostilidade que virou quase uma constante. E essa rivalidade ela define muita coisa na geopolítica do Oriente Médio, né? Teve aquele momento de respiro com o acordo nuclear de 2015, o JCPOA. Parecia que ia ter uma distensão ali. Sim, foi uma janela. Parecia um caminho para, quem sabe, normalizar um pouco as coisas. O Irã limitaria o programa nuclear e, em troca, teria um alívio nas sanções, na economia. Mas durou pouco, né? Muito pouco. Em 2018, veio a saída unilateral dos Estados Unidos, na época do Trump. E aí não só saíram, como reimplantaram sanções ainda mais duras. Isso jogou o Irã de volta para uma situação bem difícil. E a resposta iraniana, pelo visto, não foi recuar, foi o contrário. Foi o contrário. Eles adotaram o que alguns chamam de política de pressão máxima reversa. Ou seja, em vez de ceder, eles intensificaram as atividades na região, o programa nuclear. Foi uma forma de mostrar que resistiriam. Interessante essa dinâmica. E como eles projetam poder, então, sendo um país sob sanção? Aí entra a estratégia de potência assimétrica. O Irã não tem como competir de igual para igual na força militar convencional com os Estados Unidos, por exemplo. Então ele projeta poder de outras formas, principalmente através dessa rede de aliados e milícias que a gente mencionou. O Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, as milícias xiitas no Iraque e, claro, o apoio fundamental ao governo Assad na Síria.
Essa rede é a ferramenta principal deles para desafiar adversários. Exatamente. É com ela que eles conseguem desafiar a Arábia Saudita, Israel, os próprios Estados Unidos, mesmo sendo militarmente, digamos, inferiores em termos convencionais. Eles criam uma esfera de influência que, claro, muitos veem como desestabilizadora para a região. O que leva àquela percepção dupla que existe sobre o Irã, né? Para alguns, é o protetor dos xiitas, Sim. mas para outros é um Estado pária, patrocinador de terrorismo. Visões bem opostas. Exatamente. E diante desse isolamento vindo do Ocidente, o Irã buscou se fortalecer em outras direções. Olhou para o Oriente. China e Rússia entraram mais forte no jogo. Sim, a parceria estratégica de 25 anos com a China é um exemplo claríssimo disso. Busca por investimentos, por um contrapeso aos Estados Unidos, e a relação com a Rússia também se aprofundou muito. A gente viu isso na Síria, né, atuando juntos, e mais recentemente com a questão dos drones iranianos sendo usados na Ucrânia. São alianças mais táticas do que ideológicas, talvez? Eu diria que sim. São movimentos pragmáticos. É um país buscando alternativas para sobreviver nesse cenário internacional adverso e, claro, para manter a própria relevância geopolítica. Não é sobre comunismo ou algo assim. É sobre o que funciona para eles naquele momento. E no meio de tudo isso, a questão nuclear. Sempre ela, né? O ponto central de tensão. O Irã diz que é para fins pacíficos. Sim, essa é a linha oficial, energia, medicina. Mas a desconfiança do Ocidente e principalmente de Israel é gigantesca. Ninguém parece acreditar muito nisso. Pois é. E desde que os Estados Unidos saíram do acordo JCPOA, o Irã voltou a avançar no enriquecimento de urânio. E avançou para níveis que são, assim, preocupantemente próximos do que seria necessário para uma arma nuclear. Isso ligou todos os alertas no mundo. Imagino. E Israel tem uma posição bem clara sobre isso. Claríssima. A posição de Israel é que eles não vão permitir um Irã nuclear. Ponto. Mesmo que isso signifique ter que tomar uma ação militar preventiva. O risco de uma escalada ali é enorme. É um dos maiores perigos para a segurança global hoje, sem dúvida. O que nos traz aos desafios atuais do Irã. São muitos, né? Como equilibrar essa economia que está sufocada pelas sanções com as ambições geopolíticas? O que fazer com o programa nuclear? Avança, não avança? Exato. E tem as pressões internas também, não podemos esquecer. A repressão contra movimentos da sociedade civil, a questão dos direitos das mulheres, tudo isso gera tensão. A crise econômica mina a legitimidade do regime por dentro. São muitos dilemas. Como o regime se sustenta, então? Olha, é uma combinação de fatores. Essa diplomacia de resistência que a gente falou, ela é parte disso. A capacidade de usar a rede de influência, de manter os adversários em alerta. E também, sejamos francos, a dificuldade que o resto do mundo tem em encontrar uma estratégia que funcione para lidar com Teherã. Ninguém tem uma solução fácil. Realmente. Em resumo, então, o Irã continua sendo esse grande quebra-cabeça geopolítico. Uma potência regional, sim, com capacidade de influenciar eventos, mas que joga com regras muito próprias, sempre desafiando o status quo. E ficam as perguntas no ar, né? Será que o Irã vai se tornar uma potência nuclear? O regime vai conseguir resistir a tanta pressão interna e externa? E qual é o impacto disso tudo para a estabilidade global? São questões para a gente continuar acompanhando. Com certeza. E se essa nossa conversa ajudou a entender um pouco melhor esse cenário tão complexo, considerem compartilhar este material. Isso ajuda muito o nosso trabalho a chegar a mais gente que se interessa por geopolítica pelo Oriente Médio. Exato. E fiquem ligados, porque na nossa próxima análise vamos focar em outro ator essencial nessa região, Israel. Prometemos continuar aprofundando esses temas tão importantes. E para finalizar, deixamos uma pergunta para reflexão. Qual aspecto da política externa iraniana vocês acham que é mais determinante para o futuro do Oriente Médio? Deixem suas ideias nos comentários. Até a próxima!